Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação no Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 23 de novembro, 33ª semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra e a meditá-la comigo. Mas antes disso, vamos invocar a presença de Deus entre nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, tomando o Evangelho de Lucas, vamos abri-lo no capítulo 20, versículos de 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se. Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, nós vemos hoje Jesus num embate com os saduceus, uma outra corrente de pensamento judaico, um outro partido político que existia no tempo de Jesus. E vejam, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Para os saduceus, esta vida terminava aqui. Ao final de tudo, não existia nada além da morte, o fim da nossa existência enquanto pessoas. Os saduceus, eles eram materialistas na sua grande maioria. Era uma corrente de pensamento materialista, a corrente dos saduceus. E me impressiona que parecem que os saduceus ainda estão presentes no nosso meio. Porque o que há de pessoas nos dias de hoje que negam a ressurreição, que negam a vida eterna, que negam até mesmo a divindade de Jesus e a existência de Deus, olha, não está aí disponível a quantidade de pessoas nesse momento para indicarmos o seu número, mas é uma multidão sem fim. Então, esse grupo está presente. É impossível ressuscitar, dizem eles. E aí, eles, para confundir Jesus e até mesmo apanhá-lo em alguma situação de desacordo com a lei mosaica e poderem assim ter motivos para acusá-lo, eles propõem a lei do levirato, que está lá no livro de Deuteronômio, onde diz Moisés ao povo que se um homem morre sem deixar descendência, seu irmão deve casar-se com a sua viúva, a fim de que o seu nome seja lembrado. E ela, produzindo um filho, mantenha a alma e a vida daquele homem presente nesse mundo. Vejam, uma visão materialista. Descendência terrena, mas não descendência celeste, não vida eterna, não ressurreição para uma vida nova. Eles expõem ali o caso daquela mulher que se casou com 7 irmãos e perguntam a Jesus na ressurreição de quem ela será esposa. E Jesus é claríssimo. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Se todos vivemos para Deus, então a morte não é o fim. Há uma vida posterior à morte física do corpo, que é a vida na bem-aventurança, porém sem a sua completude,
que se dará no dia da ressurreição final, quando os nossos corpos tornarão a vida, as nossas almas novamente serão infundidas neles, e aqueles de nós que formos considerados dignos, teremos o nosso corpo glorificado, à semelhança do corpo de Jesus e de Nossa Senhora, e habitaremos com eles no reino dos céus. Um corpo glorificado é um corpo que não sente mais fome, que não sente dor, é um corpo que não tem mais os desejos da carne, como, por exemplo, o desejo do sexo. Porque se aquela mulher se casou com Sete, de quem ela seria esposa na vida futura? Ou seja, com quem ela manteria todas as obrigações de uma esposa, inclusive o contato carnal. E Jesus diz que não, o céu não é como a terra. No céu, uma única coisa nos importará, a presença de Deus. Uma única coisa nós faremos, adoraremos ao Senhor. Viveremos uma fraternidade que aqui na terra não nos foi capaz. Mas o céu é diverso da terra. Vejam, Jesus vai nos dando noções de como será a vida eterna. Segundo ele, lá nós seremos como os anjos, ou seja, seres imortais. Como eu dizia, lá nós não teremos a necessidade das convenções sociais que aqui existem. Lá tudo será diferente. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós nos maravilhamos com a descrição do céu. São João, que teve aquela belíssima visão, ele nos relata que o céu não tem sequer o sol, porque o sol que ilumina todos é a luz do próprio Deus. Que maravilha, caríssimos! Que Deus nos dê a graça da ressurreição, para que nós experimentemos essa maravilha de estarmos todos na presença de Deus. Moisés, quando saía do encontro com o Senhor na tenda da reunião, saía com o seu rosto brilhando por estar na presença de Deus. Imaginem como nós, num corpo glorificado, não seremos quando estivermos na presença do Senhor, diante do seu trono no reino dos céus. Os saduceus, os de ontem e os de hoje, precisam aprender que a vida está muito além da matéria, que há algo superior e divino preso ou presente, como vocês queiram interpretar, nesta pessoa, ou seja, nesse invólucro de carne, que um dia vai partir daqui para o seu Criador. E um dia será devolvida essa alma a este corpo para o julgamento final e a ressurreição definitiva. Ora, é preciso crer na palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor não é fonte de sabedoria, de conhecimento e discernimento para mim, então não tem sentido ser cristão. E se eu estou na igreja e não creio em nada daquilo que a igreja e o evangelho me ensinam, é melhor que eu saia e viva como pagão, porque eu estou ali apenas atrapalhando a caminhada dos demais. Então que Deus nos dê essa graça de nunca duvidarmos, nunca, de que tudo aquilo que o Senhor pregou e nos ofereceu é real. E agora, vamos pedir a bênção do Pai. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.